Olá, paz e graça, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o Norato Neto e estarei sempre neste canal trazendo uma reflexão da palavra de Deus. E hoje, nesse final de tarde, nesse dia maravilhoso que fez o Senhor, para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos nele, eu gostaria de convidar você para a gente meditar um pouco, pensar um pouco. Como já dizia o John Stott, crer também é pensar. E eu gostaria de analisar um texto com você, bem interessante das Escrituras, e eu vou tentar ser profundo sem ser confuso, acessível sem ser superficial e simples sem parecer simplista. O texto é Mateus 14, verso 14, quando os discípulos estão no meio de uma tempestade, o mar está revolto, o vento é contrário. Eles já haviam tentado durante toda a noite remar contra aquela tempestade, e os recursos e toda a sabedoria que eles já haviam tido e desenvolvido no meio da pesca não conseguia vencer aquela borrasca, aquela tempestade, aquele vento. E Jesus de repente vem andando por sobre as águas. O vento que é contrário para os discípulos é o vento que vem trazendo, que vem aproximando Jesus dos seus discípulos. Isso é interessante, como que muitas vezes aquilo que é contrário para nós, que sopra contra nós, nós achamos que aquilo que está soprando contra nós, na verdade, é contra nós. E às vezes aquilo que sopra contra nós é totalmente a nosso favor, porque é o vento que sopra contra os discípulos que traz Jesus vindo na direção do barco. Isso nos leva a muitas reflexões, como nós temos dificuldades de enxergarmos Deus quando as coisas estão soprando contra nós. Nós só queremos enxergar a Deus quando as coisas estão soprando a nosso favor. E é por isso que muitas vezes a gente cai no engano e no erro de apelidar a obra de Deus, apelidar os desígnios de Deus, apelidar os arcanjos de Deus, aliás, arcanjos não, apelidar os arcanos de Deus, os desígnios de Deus, os arranjos de Deus, de diabo, de demônio e, na melhor das hipóteses, de fantasma. E Jesus chega e diz: olha, não temais, sou eu. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, isso aqui não está sendo causado por coisas do outro mundo, isso aqui não está sendo causado por demônios ou por fantasma. Sou eu, não tenho medo, sou eu que estou por trás dessa tempestade, fui eu que enviei vocês para o meio delas, e sou eu que estou com o controle, com o domínio sobre todas estas forças. Eu tenho soberania sobre todas estas criações que tanto assustam vocês. E aí Pedro diz algo interessante, muito interessante. Pedro diz: se és tu mesmo, então manda-me ir ter contigo. Se és tu, então manda-me ir ter contigo. E Jesus diz: vem, não tem problema, vem para cá. E Pedro põe o pé para fora do barco e começa a andar sobre as águas. E você conhece a história. De repente ele ouviu o barulho de um vento forte, com uma onda assustadora, e ele olha de lado, e quando ele olha, que tira o foco do mestre, ele afunda. E Jesus o segura pela mão e diga: por que você temeu, homem de pouca fé? Bom, quando eu pensava sobre isso, me veio muitas reflexões. Eu queria pensar somente numa. É interessante como o Carlos Drummond já dizia, que nós fomos educados para o medo. Aprendemos a ter medo desde pequeno, ao bicho-papão, a mula sem cabeça, ao babau, vai te pegar, olha o boi, 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 boi da cara preta, né? E tantas outras coisas que o folclore desenvolveu com muita criatividade para tentar colocar freio nas crianças, colocar freio para o menino não ir além do que deve, colocar limites para que o garoto não venha infringir aquele limite. Então se cria um medo.
E quando a gente cresce também tem o demônio, tem o diabo, tem o inferno. E é uma espécie de colocar freio para a gente temer, ter medo. E muitas vezes isso acaba funcionando de maneira positiva e às vezes de forma negativa. E o que eu quero dizer é que é justamente por termos desenvolvido em nós o medo é que é mais fácil ficar dentro do barco. É mais fácil permanecer dentro das nossas zonas de segurança, dentro das nossas zonas de conforto. Afinal de contas, para que pôr o pé para fora do barco se o mundo está tão revolto? Se há tanta violência, tanta maldade, o mundo está enlouquecido, é mais seguro se preservar, se trancafiar, ficar dentro do meu barquinho e do meu barquinho. Pôr o pé para fora do barco não é uma tarefa para amadores. Pôr o pé para fora do barco é uma tarefa para aqueles que de fato desejam ousar na vida, para aqueles que desejam ir além dos caminhos que todos estão acostumados a ir. Pedro sempre foi criticado pelos pregadores por ter saído do barco e afundado. Mas na verdade eu penso que Pedro seja o herói desta passagem. Porque enquanto todos atemorizados permaneciam dentro do barco, Pedro foi o único que teve a coragem de ousar e dizer: Mestre, manda-me ir ter contigo. Portanto, colocar o pé para fora é um trabalho, é uma arte que somente os corajosos podem ter. Somente as almas ou as grandes almas podem desfrutar. É fácil ficar dentro do barco criticando quem afundou, mas só afunda quem tem coragem de tentar. Só tem derrota quem luta. Só perde o pênalti quem bate. Só cai quem estava correndo, quem estava andando. Só tem decepções quem teve coragem de se abrir, de amar. Mas melhores são as lágrimas de uma derrota do que a vergonha de nunca ter tentado. Derrotas fazem parte da vida de todos os homens de Deus. Agora, fracasso é quem não tenta. O que é uma pessoa derrotada? A pessoa derrotada é a pessoa que é corajosa, que lutou, que tentou, que foi atrás e naufragou. E Jesus estende as mãos para estas pessoas. Agora, quem são os fracassados? Os fracassados são aqueles que permanecem no barco a vida toda. Eles não têm coragem de ousar, eles jamais cairão de bicicleta, pois também nunca andarão. Eles não correm risco de ter infecção intestinal, porque nunca comem uma comida diferente, nunca vão a lugares diferentes. Eles vivem a vida trancafiados em seus barquinhos, mas somente as grandes almas têm coragem de ousar e andar com Deus em dimensões mais elevadas. A fé é uma força que me motiva a ir, mesmo quando tudo ao meu redor diz que não. A fé encara o medo e dele se assenhoria, enquanto muitos são dominados pelo medo e justificam as suas omissões simplesmente por acharem impossíveis viverem com Deus novas dimensões. Quem é você? Você é daqueles que estão trancadinhos, protegidinhos dentro dos barquinhos? Ou você é daqueles que ousam pôr o pé para fora? Quem é que conta? Quem é que conta na vida? Quem é que conta na vida é aqueles que estão com as mãos manchadas da poeira da história. São aqueles que têm o suor da bravura de lutar pela sobrevivência. Quem é que conta na vida? São aqueles que, ao lado das grandes almas, procuram redimensionar suas vidas a cada dia, andando com Deus em novas dimensões. Saia do barquinho e caminhe com Deus em uma nova dimensão. Essa é a minha palavra nesse fim de tarde. Um grande abraço do vosso conservo que vos fala, Honorato Neto. Que Deus te abençoe.